3 de outubro de 2023. Nesta terça-feira, a Igreja celebra a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, louvado seja Deus que nos encontramos uma vez mais um dia na presença do Senhor, iniciarmos o nosso dia ouvindo a palavra do Senhor, escutando a história, o testemunho dos santos da igreja. Meus queridos, uma vez mais peço que vocês curtam as nossas postagens, os nossos materiais, não basta ouvir, curta para que esse material possa ter maior relevância, nas redes sociais. Também compartilhe nas suas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso e também junto de nós rezar e conhecer os mistérios da fé. Nós vamos hoje, meus queridos, em comunhão com a igreja, meditar um pouquinho a vida desses santos. São ao total 30 pessoas que foram assassinadas, foram martirizadas por causa da fé. Isso aconteceu no ano de 1645, em terras de Santa Cruz, aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte. Esses 30 mártires que hoje nós celebramos, dentre eles esses que o padre acabou de mencionar o nome, santos André de Soveral, Ambrósio Francisco e Mateus Moreira, eles viveram nesse tempo e aconteceu em duas partes, em duas fases, uma em julho de 1645 e outra em outubro de 1645, dois ataques dos protestantes calvinistas holandeses que vieram ao Brasil e queriam obrigar as pessoas dos lugares aonde eles entraram a viver a fé calvinista. Queriam obrigar as pessoas a abandonar a fé verdadeira da Santa Igreja e a professar uma fé protestante calvinista, que eles ainda nem conheciam. É evidentemente que as pessoas negaram-se em professar uma fé que não é a fé verdadeira, genuína da Santa Igreja, e por isso essas 30 pessoas foram martirizadas. Muita gente perdeu a língua, os calvinistas cortaram as línguas porque não queriam professar a fé calvinista. Outros, esse leigo, Mateus Moreira, São Mateus Moreira, que hoje é o patrono dos ministros extraordinários da comunhão, em terra brasileira. O padroeiro dos ministros extraordinários da comunhão é Mateus Moreira, porque um leigo que, defendendo a Santíssima Eucaristia, os calvinistas arrancaram seu coração, perfuraram, fizeram um furo, uma ferida no seu peito e foram tirando com as mãos o coração, a sangue frio de Mateus Moreira, e ele defendendo até a morte a Santíssima Eucaristia com toda a sua força, com toda a sua fé e fidelidade. Olha, um testemunho vivo para nós, viu, minha gente? Porque por tão pouco, diante de debates, às vezes, de fé ou de valores importantíssimos, às vezes nós nos calamos, Agora mesmo nós estamos em discussões da aprovação do aborto. Quantas vezes surgem rodinhas nas quais nós estamos esse assunto e as pessoas dizem: tem que liberar mesmo, quem não quiser que não faça, não sei o quê. E quantas vezes a gente se cala, quando na verdade éramos para professar, seria para que nós professássemos a fé com convicção, como esses santos o fizeram. Eles podiam muito bem professar a fé calvinista e depois até que os calvinistas se mandassem, mas eles não fizeram. Um testemunho de fidelidade à verdade. A gente também precisa ser mais fiel à verdade, ser mais fiel e defender aquilo que nós dizemos crer, É um desafio para nós, e o testemunho desses santos é um puxão de orelha em cada um de nós, Meus queridos, nessa manhã, dessa memória litúrgica, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a profecia de Zacarias, o capítulo 8, versículos do 20 ao 23. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes,
dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, o profeta Zacarias foi um profeta que viveu na fase pós-exílica. O povo já tinha sido preso pelo Império da Babilônia, depois o povo já tinha sido liberado da escravidão, o povo já estava de volta na sua terra, e o profeta Zacarias é um profeta que vai estimular o povo, né? Porque o povo está reconstruindo sua história, reconstruindo sua vida, reconstruindo o templo, reconstruindo suas casas, tudo que tinha sido destruído pela Babilônia. E o povo está pensando: mas será que os outros povos pagãos que nos circundam, também, será que eles conhecerão a verdade? Né? E diante disso, Zacarias, essa conclusão dessa primeira parte do livro de Zacarias, ela é uma conclusão muito esperançosa. Zacarias diz assim: todas as nações vão buscar Judá, vão segurar Judá, porque vão querer que Judá mostre o Senhor dos Exércitos, vão querer conhecer ao Deus verdadeiro. Olha, é ou não é uma profecia de esperança? A gente vê nos dias de hoje, a gente poderia atualizar essa profecia de hoje dizendo assim: todas as pessoas da sociedade vão grudar nos católicos porque vão desejar conhecer a fé católica e vão pedir para os católicos que os católicos os levem ao culto para adorarem a Jesus Cristo sacramentado. É como se a gente atualizasse e dissesse isso. É uma questão de esperança ou não? Com toda certeza é. Porque nós vivemos num mundo hoje que cada vez mais se distancia de Deus, não é verdade? Parece que essa palavra profética parece que se torna tão distante de nós, não é verdade, minha gente? Mas a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que trazer no coração da gente, minha gente, que a palavra de Deus ela vai se cumprindo conforme a vontade de Deus. Nós veremos muitas coisas se cumprirem da revelação, com toda certeza. Mas nesse período tão pouco da nossa existência neste mundo, nós não veremos a totalidade das coisas. E Deus, ele caminha pela providência e ele vai fazendo acontecer a sua vontade, o seu projeto, mesmo utilizando-se do mal do mundo, do mal moral, do mal estrutural. Nós temos que crer nisso, sabe? A gente pode colocar essa frase, esse texto bíblico também na nossa vida. Por exemplo, uma mãe que reza pelo seu filho se converter e não vê sinais e não vê. Essa mãe, ela perde a esperança ou ela continua a pedir a Deus? Ela deve continuar a pedir a Deus. Uma hora vai se cumprir essa profecia, né? E a conversão daquele por quem ela está rezando. É um exemplo que o padre está dando. Uma coisa nos cabe diante do mistério da vida humana: é fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, meus queridos? Aquela missão do Evangelho que Jesus deixou aos apóstolos e deixou cada um de nós. Ide por todo mundo, a todos batizai e anunciai o Evangelho. Essa é a nossa missão. Preguemos o amor, preguemos o nome de Jesus, anunciemos o nome de Jesus, anunciemos que nós temos um Deus que nos ama, anunciemos a verdade. Se for necessário chegarmos ao martírio, como os santos de hoje, nós assim já refletimos, que nós cheguemos, mas anunciemos a verdade, anunciemos o amor de Deus, anunciemos o Evangelho. Isso nos cabe, isso nos basta. O resto é Deus quem vai realizar na história. Tem coisas que a gente quer ver com os nossos olhos e que a gente quer protagonizar. Não nos cabe, não nos cabe. Quando é que o mundo todo conhecerá a verdade? E a partir do conhecimento
integral da verdade é que Jesus voltará. Parece que está tão distante isso, né? Mas não está, não. Tá por quê? Porque o tempo para Deus, ele é diferente do nosso tempo. Por isso, faça a minha parte, faça a sua parte, né? Façamos o que nos cabe e deixemos Deus conduzir a história. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, né? Nós vemos a vida desses santos que hoje nós celebramos. Eles fizeram o que cabiam a eles, que era defender a fé, defender a verdade, né? Se aquilo valesse de alguma coisa, se o sangue derramado servisse para alguma coisa, não importa, eles fizeram a parte deles. E serviu, porque o catolicismo se embrenhou, porque a verdade foi semeada, e aquela fé, que era uma fé do ataque, era uma fé parcial, a fé desses protestantes que mataram esses 30 homens, essa fé não se disseminou. Então, meus queridos, quando a gente faz a nossa parte, nem que for 10%, Deus ele cobre com os outros 90%. Né? Se a gente faz a nossa parte, que é 30%, Deus cobre a outra parte com 70%. A gente tem que crer nisso. E deixemos Deus ser Deus. Deus, de fato, ser Senhor dos exércitos. Ele conduz a história, Ele é providente. Desejo uma terça-feira abençoada a você, sua família. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.